Olá, por que prédios do tipo caixão falham e geram evacuação e acidentes e problemas? Primeiro, seguido os meus vídeos de alvenaria amarrada e a publicação do meu livro Alvenaria Amarrada, algumas pessoas comentaram que tem milhares de prédios tipo caixão apresentando problemas, alguns que arrebentaram, e insinuaram totalmente de maneira errada que eu estou ensinando e difundindo que é para começar a executar esse tipo de obra. E não, tá? O que eu ensino de alvenaria amarrada é algo diferente e em seguida eu vou demonstrar a diferença entre a alvenaria amarrada e os prédios caixão que você vê aí em várias regiões do Brasil e o motivo das falhas ocorrerem em prédios caixão, mas não ocorrerem em alvenaria amarrada, ok? Eu usarei o livro Alvenaria Resistente, que é outro termo para alvenaria estrutural de blocos de tijolo geral, investigação numérica do seu comportamento, como base para a demonstração dos problemas e patologias e demonstrar as questões específicas como um todo de obras tipo caixão. Primeiro erro, fundação inadequada. A alvenaria estrutural tem uma vantagem que ela distribui melhor as cargas ao solo. Só que ainda é necessário fundação. Vários prédios construídos como caixão não possuem fundação adequada. Muitas vezes é feito apenas um pequeno alicerce da alvenaria dobrada, ou seja, tijolo duplo, e muitas vezes é tipo 2, 3 fiadas de tijolo duplo e já levanta prédio em cima. Isso é um absurdo e não funciona por motivos óbvios. Uma fundação com área insuficiente, lembrando que uma fundação conforme a NBR 1022 tem que ter no mínimo 60 centímetros de largura, tá? Mas uma fundação com área insuficiente ou muito superficial sofre recalque excessivo e pode ocorrer tombamento, porque recalque excessivo gera momentos e pode gerar tombamento. Outro problema é a utilização de sapatas isoladas e vigas baldrame subdimensionadas, ou estacas isoladas e a baldrame subdimensionadas. Geralmente ocorre por quê? Porque uma baldrame de um prédio de concreto armado é questão de uma viga que está de 15 por 30, 20 por 30 e 2 ferros de 8, 2 ferros de 10. Só que uma baldrame de um prédio de alvenaria estrutural não é assim, porque a carga é muito maior e a carga sendo maior, os esforços são muito maiores. Então, uma viga baldrame de um prédio, uma viga de prédio de alvenaria estrutural, é uma viga de transição se ela está apoiada em sapatas isoladas ou estacas. Baldrames feitas por experiência com uma inércia suficiente geram um efeito de arco e arrebentam a obra. E alguns prédios utilizam radier como substituto de SPT. Eu já vi engenheiro falar, eu não preciso fazer o SPT porque eu vou fazer radier, e o radier distribui a carga. Só que não. Se for feito sobre argila muito mole, daí não importa a fundação, qualquer fundação feita sobre argila muito mole vai gerar os mesmos erros que a área suficiente de contato. Por quê? Porque a fundação adequada para uma argila muito mole é uma fundação que passe dessa argila muito mole e que não apoie nessa argila muito mole. E uma obra feita em argila muito mole vai gerar recalque excessivo, principalmente argila orgânica. Erro número 2, a alvenaria não é amarrada. As pessoas dizem, Gilberto, os prédios caixão são como alvenaria amarrada, e não, porque eles não são de alvenaria amarrada. Como que eu sei se a alvenaria é amarrada ou não? Porque ela tem uma amarração de cintas. Okay? Os prédios caixão geralmente não tinham cintas, muitas vezes era quase nada de cintas, tá? Nunca faziam perímetros e não era amarrado. Alvenaria sem amarração não é amarrada, ok? Os prédios caixão geralmente tinham os seguintes erros. Verga morrendo na alvenaria, ou seja, eu tinha uma janela de 1,20 m, a verga tinha 1,80 m e pronto. Não era feita uma verga conectando os pilaretes. Contra-verga, igual a verga ou nem era feito contra-verga, porque tecnicamente a contra-verga, ela tem uma função, a verga sim, ela tem uma função estrutural e executiva, mas a contra-verga é só estrutural. É possível só parar de levantar a parede e pronto, só que vai dar patologias depois. Ok? Então, muitas vezes nem era feito contra-vergas e facilitou o colapso. Inexistência de pilares ou pilaretes, o nome técnico não é questão crítica, nas quinas e nas aberturas, ok? Quinas e aberturas, você colocar aqui aberturas também, tá? As quinas são importantes, mas as aberturas também é essencial a questão
de ter um pilarete ali, certo? Próximo, laje diretamente em cima da alvenaria, sem uma cinta, sem um reforço na região da laje. Próximo, ao não amarrar a alvenaria, nós não temos a resistência à tração gerada pelo vento, excentricidade e recalques. Isso facilita a flambagem e desmoronamento da obra, ok? Erro número 3, o vento foi totalmente ignorado ou parcialmente ignorado. Em alguns prédios, nem todos, mas alguns prédios tipo caixão, existia um núcleo rígido de concreto armado, e a ideia era, o núcleo rígido vai suportar tudo. Não funciona assim necessariamente, mas a questão é, o vento não foi considerado no dimensionamento, e ao não considerar o momento fletor local de vento, que é o quê? Bom, o vento bate no meu prédio, ele bate só no núcleo rígido? Não, ele bate em todas as paredes do prédio. Então, a parede vai sofrer uma flexão e tem que distribuir a carga para as lajes e paredes transversais. E depois, toda a estrutura vai distribuir os esforços, não baseado em onde eu acho legal, mas baseado na rigidez. Numa obra de concreto armado, beleza, uma obra de concreto armado, o núcleo rígido tem uma rigidez gigante e ele consegue pegar mais da metade do vento da obra tranquilamente. Mas, em uma obra de alvenaria estrutural, isso não ocorre, porque a parede tem uma rigidez muito grande, então ela vai pegar boa parte da carga e ela tem que ser dimensionada. E aí pode ocorrer tração, e se ocorrer tração, tem que ser armado os pilaretes e as cintas para suportar essa tração, dependendo de onde está ocorrendo essa tração. Erro número 4, flambagem. Ou, como eu chamo, a regra da régua. Pega uma régua, aperta, a força que você vai fazer vai ser uma força pequena. Agora, você pega uma régua no meio, sabe? Uma régua de 30 apertaria nos 15, ó, a força que vai fazer para ela flambar vai ser bem maior e ela vai flambar bem menos. Ou seja, quando você reduz a esbeltez ou, tecnicamente, imaginando que o pé direito vai ser mantido, aumenta o espessor da parede, o ganho de resistência é gigante. Normativamente, a esbeltez limite é 24, dificilmente é atingido isso com parede 9, é possível através da ação bidirecional, mas qualquer abertura pode eliminar isso, então vai ficar difícil um prédio com parede de 9 atingir a esbeltez limite. Tanto que normativamente, obras a partir de 2 pavimentos, a espessura mínima é 14. Acima de 2 pavimentos, no caso, até 2 pavimentos pode ser menos. E dentro da questão, uma parede de 9 centímetros tem 47% da área, e, consequentemente, 47% da rigidez vertical, né, da resistência à compressão local, mas só 10% da inércia e só 10% da resistência quando ocorre efeito de régua, ok? Ou seja, uma parede de 9 contra uma parede de 19 é 10% da resistência efetiva quando a gente fala de uma esbeltez maior. Entendido? E uma esbeltez maior não é uma esbeltez de um pé direito alto, é uma esbeltez normal aí de qualquer parede. Por quê? Porque uma parede de 9, se eu tenho um pé direito, mesmo se o pé direito baixo está de 2,70 m, já é 30 de esbeltez e o limite é 24, e a resistência vai descendo rapidamente. Okay? Então aqui está a curva em vermelho e rosa da resistência efetiva. Tá? Quando a esbeltez é baixa, a gente usa quase que a tensão admissível, e daí a espessura da parede não importa tanto, mas conforme a esbeltez vai aumentando, e lembrando que quando a gente aumenta a espessura, a gente reduz a esbeltez, então aumenta também a tensão admissível média, tá? Vai ter uma diferença gigante, tanto é 10% da resistência quando muda uma parede de 9 para uma parede de 19. Que é isso que eu estou falando de espessor da alvenaria, não do reboco. Reboco não importa, porque reboco não tem durabilidade tão grande, ainda mais quando está sobrecarregado. Erro 5, não houve dimensionamento. O erro crítico das obras não foi que elas foram dimensionadas como alvenaria estrutural, é que elas não foram dimensionadas. Elas foram executadas por experiência apenas, sem engenharia. Toda obra, inclusive uma de alvenaria, deve ser dimensionada. Não houve dimensionamento, porque se houvesse, ficaria óbvio que uma parede de 9, e aí não importa, seja de tijolo furado, seja de bloco estrutural, porque muitas dessas obras foram feitas usando bloco de concreto estrutural de 9 centímetros. Okay? Blocos de concreto, mas com espessor total de 9. Proibido normativamente, mas que pode ser, uma obra terra é permitido. A partir de 2 pavimentos já não é. Mas a questão é que eram blocos estruturais de resistência adequada. O problema não foi a resistência. O problema foi esbeltez excessiva e falta de dimensionamento. Okay? O edifício Érica, em Olinda,
é um exemplo de uma obra que era bloco de concreto, mas falhou. É porque o problema é o tijolo? Não, porque o bloco de concreto também falhou. Qual foi o problema? O problema foi que não foi dimensionado. O problema foi que não foi escolhido uma estrutura adequada. Foi feito tijolo de 9, bloco de 9, vai dar na mesma, porque a peça continua sendo muito esbelta e o vento continua gerando flambagem local e solicitando alvenaria na tração em um dos lados. Ok? Erro número 6, não houve engenharia. Muitas dessas obras foram executadas com alvenaria portante, beleza, mas foram tratadas como se fosse de vedação. O residencial Bosque das Madeiras é um exemplo disso. Eles foram instalar eletroduto, eles fizeram um corte horizontal na alvenaria, algo que é proibido em qualquer alvenaria estrutural. Todos os cortes em uma alvenaria estrutural devem ser feitos na vertical, limitados a uma certa espessura. Se for necessário maior, deve ser feito um reforço, ok? A tubulação poderia ser tranquilamente passada por cima do forro ou na região da laje e instalada com pequenos rasgos verticais, e essa falha teria sido evitada. E os erros de revestimentos, fundação, em camada orgânica, instalações mal feitas, entre outros, são generalizados. Tem muitas obras desse tipo com esses erros e, consequentemente, essas patologias. Aqui a gente pode ver, inclusive, alguns rasgos aqui e tudo mais da estrutura. Solução. A solução oficial é o quê? Nunca mais usar alvenaria portante e se limita a trabalhar com concreto armado. Apesar de que, aqui entra a questão, tem muitos prédios falhando? Sim. Mas a primeira questão que tem é que tem muitos prédios desses aí estáveis. E, além disso, tem muitas obras de menor porte estáveis em alvenaria estrutural, mesmo não amarrada. Okay? Mas a minha solução é assim. Número 1, ao invés de fazer na sorte, dimensiona a fundação pelo SPT. E a baldrame também, a estrutura como um todo, dimensiona pelo SPT a estrutura para garantir a resistência adequada. Número 2, ao invés de colocar cinta onde você acha legal, faça alvenaria amarrada. Tá? Faça o confinamento de todas as alvenarias dentro de uma amarração de cintas de concreto armado. Número 3, considerar tanto o vento local quanto o vento global no dimensionamento. Ok? Número 4, considerar a flambagem e trabalhar com paredes de espessura adequada. Número 5, dimensionar a obra. O Gilberto acabou de falar que se for espessura adequada. Ok, espessura adequada pode ajudar, mas para garantir uma estrutura estável tem que dimensionar ainda. Toda a obra deve ser dimensionada. Inclusive teve gente que chegou para mim e falou: você está ensinando que não precisa dimensionar. É só levantar a parede e apoiar na parede. Não, tem que dimensionar igual. Tem dimensionamento, deve ser feito, porque você vai determinar a espessura da parede, posição das aberturas, reforço nas aberturas, entre vários outros fatores. Inclusive, pode ser feitos ajustes arquitetônicos para melhorar a estrutura. E número 6, ter engenharia, detalhar e executar tubulações, fazer as tubulações de maneira adequada. Sempre que ter que instalar uma tubulação, consultar um engenheiro da estrutura, ou já o engenheiro da estrutura, passar as posições e a maneira de executar a tubulação de maneira adequada. E dentro do meu livro de alvenaria amarrada, que já está à pré-venda dentro do meu site e dentro do curso de alvenaria estrutural, eu demonstro como dimensionar uma fundação, como planejar uma alvenaria amarrada, como detalhar e executar tubulações para não perder, para manter a resistência da obra, tá? Tubulações para manter a resistência da obra, ou seja, eu demonstro como fazer essas obras de maneira correta, que não é só levanta de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e depois fica de pé geralmente, tá? Por quê? Porque os prédios tipo caixão arrebentaram. Eles arrebentaram porque o problema é o tijolo? Não, eles arrebentaram porque o problema é executar sem engenharia. Esse é o problema. Executar sem engenharia que é o problema, ok? E qual a solução? Inserir engenharia, tá? Por quê? Porque eu não falo que quando uma obra de concreto arrebenta, a culpa é do concreto armado. Não, a culpa é do retardado que executou sem engenharia adequada, beleza? Mas por enquanto é isso, então. Link aí embaixo tem o meu site, tem o livro de alvenaria amarrada, entre vários outros fatores. Mas por enquanto seria isso e até a próxima.